Né? Bom, a gente chega então no século XX, essas coisas, no final do século XX, essas coisas estão acontecendo. Os Estados Unidos conseguem ter o primeiro presidente evangélico, que é o Ronald Reagan, o presidente Batista. Era o projeto deles, mas, de fato, o presidente evangélico de sonho deles foi o George W. Bush, o filho, que começou a guerra do Iraque, toda aquela ruaça que a gente já sabe que aconteceu, que eu acho que a maioria de quem está vendo a live aqui já estava nascida e grande nessa época, eu espero. Para lembrar que tem 20 anos, né, que aconteceu a guerra do Iraque, a guerra do George Bush a guerra contra o terror, como eles chamavam, né? Só que a guerra contra o terror, promovendo terror, e aí eles acabam chegando. Por que eles foram brigar com Saddam Hussein? Por que eles foram para o Oriente Médio? Quem é que está no Oriente Médio? Os muçulmanos. Aí, mais uma vez, a gente tem esse pensamento de conquista. O que eu quero trazer para vocês é que no imaginário dos povos europeus, e a gente vai ter que trabalhar folclore do pensamento europeu, porque os americanos são europeus, gente. Os estadunidenses são europeus. Até nós somos europeus. Os brasileiros somos europeus de folclore. Isso que eu quero dizer para vocês. A gente tem essa coisa... A gente, no Brasil, tem essa miscigenação, mas a gente tem a hegemonia do pensamento eurocêntrico no nosso pensamento. Porque houve uma violência simbólica. A colonização é a violência simbólica do apagamento do imaginário dos povos originários. E aí a gente assume o que vem de fora. E no pensamento folclórico europeu, no imaginário europeu, eles têm essa coisa do conquistar a palavra em inglês é wilderness, mas em português ela tem um sentido tem vários sentidos para essa palavra. Você vai encontrar isso desde os mitos mais antigos, e eu vou abrir um parênteses aqui para falar de mitologia rapidinho, porque é uma outra área que eu amo estudar, e eu estudo isso com toda a paixão do mundo da mitologia, linguagem e fenômeno religioso, é que nas mitologias mais antigas dos povos indo-europeus, eles tinham a floresta, o fundo do mar, o deserto, que mais? A montanha. E aí você vai ter que ler o Mircea Eliade, você vai ter que ler o Joseph Campbell, você vai ter que ler essa turma para entender o que formula esse pensamento do missionário de ir para a selva. Uhum. Porque isso está dentro do imaginário, isso está há milhares de anos, assim, há milênios, tá há milênios na formação do pensamento e do folclore europeu, branco. Isso está aí. Então, conquistar seria o impossível, né? Seria o invisível, transpor o limite da cidade. Se você vai até lembrar da mitologia grega, transpor aquele ambiente que está fora da polis, né? Da cidade, do lugar. Então, você vai ver isso nessas mitologias mais antigas e você vai ver isso transposto para a teologia do domínio. Lógico, isso não é consciente, isso é um processo folclórico que invade a teologia. Aliás, é você que disse esses dias, né, que a teologia como é que você... Eu vi nas suas redes sociais. É mito racionalizado. Racionalização do mito, né? É isso mesmo. Então, esse mito é racionalizado, ele vem, né? Esse folclore. O que é um mito? É um folclore, né? Esse mito vem, ele se torna racionalizado, se torna aceitável. E aí, quando eu digo, eu vou para a janela 1040 para alcançar os inalcançados. O que é o inalcançado? É o deserto. Né? É o deserto, é o que está na ilha, é o que está no deserto do Saara, é o
os povos muçulmanos, ou são os povos muçulmanos, é esse povo. Isso está aí presente no nosso DNA, está aí no nosso imaginário. Se a gente for aprofundar, está bem aí. Então, a teologia do domínio é essa amálgama de racionalizações mitológicas do calvinismo com esse pentecostalismo, e aí elas se encontram